Olá, sou Flávia Garcia, fonoaudióloga, intérprete de Libras e professora de Libras, formada pela primeira turma de fonoaudiologia da Unimep, o curso de especialização na área de educação de surdos pela Faculdade de Jaguariúna. Atuo nessa área da surdez já há alguns 20 anos e posso dizer para vocês que mais aprendo do que ensino. A língua de sinais é uma língua está sempre em constante transformação. É uma língua viva, então todos os dias estamos aprendendo. Esse mês de setembro teremos um mês muito interessante. Estaremos falando todo mês sobre a surdez. Você sabe o que é surdez? Surdez é o nome dado à impossibilidade ou incapacidade de ouvir. A audição é composta por canais que levam essas informações ao nosso ouvido interno. E o ouvido interno tem a responsabilidade de levar a informação até o cérebro. Iremos também conversar um pouquinho sobre as causas da surdez, que podem ser pré-natais ou pós-natais. As causas pré-natais são consideradas hereditárias e adquiridas antes do nascimento e podem ser devido ao citomegalovírus, rubéola, infecção intrauterina, dentre outros. As causas pós-natais, elas são adquiridas após o nascimento e levam a criança a ter uma deficiência auditiva ou surdez. As doenças decorrentes podem estar relacionadas a doenças bacterianas, que podem ser meningite, uma dessas causas. Não podemos nos esquecer de falar da surdez congênita, que é a surdez que a criança adquire durante o período gestacional. As causas da surdez congênita estão relacionadas a esse período embrionário. Então pode estar relacionado a sífilis, toxoplasmose, que são doenças em que a mãe pode estar levando a deficiência para a criança. Além delas, pode estar relacionado também o uso de medicamentos ototóxicos e a hereditariedade. Falei para vocês até o momento sobre uma visão clínica da surdez, mas não podemos esquecer de uma visão humana da surdez. Essa visão humana da surdez tem questões filosóficas, socioantropológicas, históricas que permeiam esse universo surdo. Nesse mês de setembro, nós vamos falar do sujeito surdo. Quem é esse sujeito surdo? É um sujeito com uma língua própria, com características próprias, uma cultura própria e uma identidade diferenciada. Não podemos esquecer de falar do lado humano. Quem é o sujeito surdo? Vamos falar um pouquinho agora também dos tipos de surdez. Nós temos a surdez neurosensorial, Temos a surdez mista, e também temos a surdez condutiva, tá? A surdez neurosensorial, ela está relacionada a uma lesão do nervo auditivo. A surdez mista, você pode ter, então, a surdez condutiva, que tem algo nesse conduto que está impedindo a passagem do som, e também a surdez já ali da lesão do nervo auditivo. A surdez condutiva, ela está relacionada, como já disse anteriormente, ao fator de algo estar comprometendo a passagem desse som, que pode ser uma infecção de ouvido também, Então você tem ali aquela infecção de ouvido, então você tem algo que está dificultando a passagem desse som, e aí você tem essa dificuldade em estar levando a informação para o cérebro. Durante esse mês de setembro, estaremos abordando vários temas relacionados à surdez. Dentre eles, possibilidades comunicativas para o surdo, as questões sobre alfabetização e letramento, que são questões que geram uma polêmica. E por quê? Porque há um desconhecimento por parte da população em relação a esse tema. E também teremos aqui alguns depoimentos de alguns surdos falando sobre as dificuldades que eles encontram no seu dia a dia. Vale ressaltar que para a gente falar sobre a surdez, não podemos desconsiderar a importância da língua de sinais. A maioria dos surdos hoje utiliza como forma de comunicação a Libras, Língua Brasileira de Sinais. Como o próprio nome já diz, Libras, Língua Brasileira de Sinais, é a língua utilizada pelos surdos do Brasil. Também vale ressaltar que os surdos do Brasil utilizam essa língua e dos outros países não. Todas as pessoas têm a tendência de achar que a Libras é universal e não é.
cada país tem a sua língua, considerando também no Brasil a questão da variação linguística. O que seria essa variação linguística? Como nós observamos na nossa língua portuguesa oral, a variação de palavras em cada região. Então você tem, por exemplo, a palavra mandioca numa região, em outra região você ouve o mesmo a mandioca sendo chamada de macaxeira, em outra região a mandioca sendo chamada de aipim. Então isso é um traço da variação linguística da nossa língua portuguesa oral. Vale ressaltar que na língua de sinais isso também acontece. Então você vai nas diferentes regiões do Brasil e nessas diferentes regiões você vai identificar a variação linguística sendo aí marcada fortemente. Como falamos, a língua brasileira de sinais, ela é reconhecida oficialmente pelo Decreto 5626 do ano de 2005. O que essa lei, esse decreto traz para nós? Traz uma informação importantíssima reconhecendo como língua oficial do país. Também este é um dado em que as pessoas desconhecem. Nós temos no nosso país duas línguas oficiais reconhecidas: a língua portuguesa, oral e escrita, e a língua brasileira de sinais. Também temos uma região específica de um grupo específico, que é o grupo indígena, que também tem uma língua de sinais própria dentro do Brasil. Há uma outra questão muito importante relacionada à língua de sinais e à surdez, que é em relação à população também achar que a língua de sinais é a língua materna do surdo. E na verdade, essa língua não é materna para o surdo, ela é desenvolvida de forma natural. Então aqui deixamos para vocês um pouquinho de informação do que nós vamos ver nesse mês de setembro. Então aguardamos vocês nos próximos vídeos. Até lá!